Boa noite, meus queridos irmãos da Igreja Batista da Fé, da congregação da IBF Leste. É com muita alegria que eu estou aqui, estou dando boa noite, mas eu estou aqui gravando mais ou menos na hora do almoço, aqui na minha casa, mas acredito que a maioria vai estar assistindo à noite, então que você possa ter uma ótima noite, um excelente culto, que a sua vida possa ser edificada, que você possa estar louvando e agradecendo a Deus pela salvação que Ele te deu, que Ele nos deu em Cristo Jesus, e que possamos estar aprendendo mais dele e tendo as nossas vidas edificadas. Então vamos a mais um culto, né? Então, como de costume, eu vou estar orando, depois nós vamos cantar uma música e seguir então para a nossa exposição no livro de Colossenses. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que temos de podermos, ó Pai, nos reunir em torno da Tua Palavra, Senhor, mesmo que distantes uns dos outros, ó Pai, mas o Senhor sabe de todas as coisas, e que possamos valorizar esses pequenos momentos, ó Pai, para que, Senhor, grandes coisas sejam feitas, ó Pai, em nós, ó Pai, para que possamos, ó Pai, ter as nossas vidas cada vez mais transformadas, para que possamos cada vez mais amadurecermos a imagem de Cristo Jesus, ó Pai, o qual está sendo formado em nós, ó Pai. Que em nome de Jesus o Senhor seja, Senhor, com cada irmão meu que está assistindo, Senhor, a este conteúdo, Senhor, e utilizando, Senhor, para cultuar ao Senhor em sua própria casa. Eu peço que o Senhor seja com todos os meus irmãos, que o Senhor os abençoe, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha suprir todas as suas necessidades, ó Pai, as quais, ó Pai, têm sido, Senhor, acentuadas por conta desse momento, Senhor, de pandemia que estamos vivendo. Mas, ó Pai, que acima de todas as coisas, todos nós reconheçamos que a nossa maior necessidade é do Senhor e que em Ti nós temos tudo o que precisamos. Ó Pai, o que nós mais precisamos nesse momento é amadurecer, Senhor, a nossa fé e a nossa esperança em Ti, Senhor, para, Senhor, podermos dar um bom testemunho, Senhor, da Tua obra em nós, ó Pai, no meio de todo esse caos, ó Pai. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, ó Pai, e fala conosco, Pai, por meio da Tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar então, irmãos. Os olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti. Ó fiel Senhor, tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. E quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti. Ó fiel Senhor, Tu sabes de mim,
Quando sondas o meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. E quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. E os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. E os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Tua paz. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 1. Seguindo ainda a nossa exposição. Nós vamos para o nosso terceiro sermão, né? Primeiro fiz um sermão introdutório, explicando um panorama da carta, a mensagem da carta, né? O tema central da carta, que é a suficiência e a supremacia de Cristo. Que como essa carta foi uma resposta a ataques que a igreja em Colossenses, por volta do ano 60, estava sofrendo, uma igreja que não tinha sido plantada por Paulo, né, mas sim por um discípulo de Paulo, Epáfras, uma igreja saudável, uma igreja que estava vivendo o frescor, né, da fé cristã. Não havia muito tempo que a igreja tinha sido plantada, eles estavam bem animados. Nós vimos os elogios que foram feitos no nosso sermão anterior, o quanto o apóstolo Paulo ele elogia a fé, a esperança e o amor que eles estavam vivendo, né, em Cristo Jesus. E no sermão de hoje, Paulo faz uma intercessão. Nós ainda estamos no meio de uma oração de Paulo, né? Tinha esse costume de fazer uma oração na introdução da sua carta. E primeiro ele faz uma oração de ação de graças, e na segunda parte da oração ele faz uma intercessão, pedindo então para que essa fé que estava, digamos, fresca, né, no coração e na vida da igreja dos Colossenses, pudesse então ser aprofundada através de um conhecimento mais completo de Cristo Jesus e da sua vontade. E é sobre isso que nós falaremos hoje, mas vamos ler o texto então, né? Colossenses capítulo 1, versículos de 9 a 14. Na sua Bíblia, o parágrafo, provavelmente, a maioria das Bíblias, vai até o 12, mas nós vamos trabalhar o texto do versículo 9 ao 14, depois eu explico o porquê que é até do 9 até o 14, tá? Vamos ler então. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, né? Ouvimos quem? Epáfras, o testemunho de Epáfras, né? Não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes do modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado,
frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai. Senhor, eu não sou nada sem Ti. E somente por saber, ó Pai, da Tua graça e da Tua misericórdia sobre a minha vida é que eu tenho, Senhor, a coragem, Senhor, de me colocar, ó Pai, à disposição do Senhor, à disposição da Tua obra e da Tua igreja. Senhor, para ser como um arauto do Senhor, ó Pai, para que os meus irmãos sejam colocados diante de Ti por meio da Tua palavra. Apesar de mim, usa-me, Senhor. Senhor, faz, ó Pai, com que a Tua palavra seja compreendida e que os meus irmãos sejam edificados por meio dela, Pai. E que eu seja apenas como um instrumento em Tuas mãos. E que as minhas dificuldades e os meus pecados não venham a ser um empecilho, Senhor, para a compreensão das Tuas verdades, ó Pai. Mas que apesar de mim, o Senhor me use para a Tua glória. Pai, que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado, através, ó Pai, da vida dos meus irmãos, que precisam ser edificados, ó Pai, por meio da Tua santa palavra, do Teu santo evangelho, do Teu santo Cristo, ó Pai, que morreu naquela cruz pelos nossos pecados e fazendo-nos, ó Pai, então, idôneos, ó Pai, da herança dos santos na luz. Em nome de Jesus, ó Pai, seja com esse momento, ó Pai, embora toda essa questão virtual possa haver alguma interferência, alguma dificuldade, até mesmo técnica, mas, Senhor, eu creio que o Teu Santo Espírito é poderoso e pode fazer, ó Pai, com que, Senhor, algo tão simples, ó Pai, tão comum como um momento como esse, seja, Senhor, desafiador e transformador na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, ó Pai, eu só quero que o Teu reino avance. Só quero que o Teu nome seja glorificado através da minha vida e da vida dos meus irmãos, por causa, Senhor, do poder da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que eu oro, confiando naquilo que não eu, mas que o Senhor pode fazer, ó Pai, neste momento. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, irmãos. O tema dessa noite é transbordando no conhecimento e no poder de Cristo Jesus, né? Antes de nós nos aproximarmos com o texto, eu queria fazer os irmãos refletirem primeiramente no quanto você de fato tem se disposto, né, a conhecer mais o Senhor e a viver uma vida que agrada ao Senhor. É muito comum na vida cristã nós termos muitos momentos de desleixo, né? Muitos momentos onde nós fazemos algumas concessões e passamos a não tratar com a devida responsabilidade o nosso trabalho, o nosso empenho em buscar a conhecer mais a Deus através do exercício das disciplinas espirituais, que é a busca pelo conhecimento da palavra de Deus, a vida de oração, a vida da igreja, a comunidade, o exercício dos nossos dons, né, o evangelismo. Então, assim como Paulo, ele elogia que os colossenses, primeiro ele elogia os colossenses dizendo que eles tinham de fato sido transformados pelo evangelho, né, e que havia fé, esperança e amor na vida deles, na vida daquela igreja. Mas Paulo, nessa intercessão, revela que ainda há lacunas a serem preenchidas. Porque eles precisam, então, chegar a um pleno conhecimento da vontade de Deus.
Então, Paulo mostra aqui para nós, nos ensina, através dessa intercessão que ele faz pelos colossenses, de que a vida não é só conhecer a Deus uma vez só, mas sim de viver conhecendo a Deus e ser transbordado pelo conhecimento da sua vontade. E que somente através de uma vida de busca por conhecimento de Deus é que nós iremos então ser transformados para vivermos de um modo digno do Senhor. Vivermos à maneira como o Senhor deseja. Porque nós vivemos, nós praticamos aquilo que nós de fato acreditamos. Então, o quanto você tem se empenhado, de fato você tem se empenhado, você sabe aquilo que você precisa fazer para crescer e para desenvolver a sua salvação em Cristo Jesus com temor e tremor? Você sabe quais são os princípios básicos e se você sabe, você tem os exercido, você tem tomado as posturas corretas, feito as coisas corretamente? Eu faço essa pergunta a fim de provocar os irmãos, a fim de captar os irmãos, para que os irmãos entendam então qual que é o objetivo da mensagem de hoje. Que assim como Paulo ele ora pelos colossenses, intercede e deixa essa intercessão exposta na sua carta, mostrando que eles deveriam buscar agora sair do nível raso e serem transbordados pelo conhecimento de Cristo. Eu desejo também que os irmãos, através da exposição desse parágrafo, também saiam dessa mensagem com a certeza de que você precisa desenvolver e amadurecer na vida cristã. De que se você sabe algo, você não pode ficar satisfeito com o pouco que você sabe. Se você já pratica algumas bondades, você não pode ficar satisfeito com essas poucas bondades que você pratica. Você deve desejar mais, você deve esperar mais e você deve viver mais, você deve se aprofundar no conhecimento e no poder de Cristo. E esse é o tema dessa noite, transbordando no conhecimento e no poder de Cristo. E qual que é o motivo porque Paulo pega e faz essa intercessão e deixa exposta essa intercessão? Porque a igreja de Colossenses estava sofrendo ataques no sentido de que o conhecimento de Cristo e o efeito da obra de Cristo, eles estavam sofrendo ataques no sentido de que esse conhecimento de Cristo e o efeito da sua obra não seriam suficientes para eles viverem a vida da maneira de Deus. Os ensinos dos falsos mestres em Colossos, o filosofismo que eu expliquei para os irmãos na primeira exposição, eram ideias, eram heresias, uma mistura de legalismo judaico com paganismo, com a filosofia grega. Era uma mistura de elementos, né, dessas três crenças que buscavam minar a fé e a esperança na suficiente obra de Cristo e na sua supremacia, mostrando que era necessário saber coisas outras que não a palavra de Deus. Era necessário confiar em ideias, em coisas que não a supremacia de Cristo. E muitas das vezes a gente acha que porque a gente aprendeu certas lições, a gente já consegue vencer algumas coisas, alguns pecados, fazer algumas bondades, que agora a gente pode simplesmente dar ouvido às nossas próprias opiniões ou às ideias do mundo, a fim de nós termos uma vida relevante na sociedade. Mas não, Paulo mostra através dessa intercessão de que tudo que nós precisamos é conhecer mais e mais a vontade de Deus. É nos aprofundarmos mais e mais no conhecimento da vontade de Jesus Cristo. E que somente através dessa busca de ser transbordado por esse pleno conhecimento e do poder de Cristo é que nós conseguiremos então viver do modo digno do Senhor, vivendo para o seu inteiro agrado. Então, meus irmãos, qual que é a ideia central dessa mensagem de hoje? É que nós viveremos de maneira a agradar a Deus se nós formos transbordados do conhecimento
e do poder de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nós viveremos de maneira a agradar a Deus se nós formos transbordados do conhecimento e do poder de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que isso fique bem claro, a nossa vida é transformada na medida que nós confiamos e conhecemos a Cristo. Entenda que a sabedoria de Deus e o conhecimento do Filho dele é uma fonte inesgotável para a nossa mente e para o nosso coração. E nós devemos beber dessa fonte dia após dia, nos embriagarmos do Senhor, para que possamos então viver de uma maneira que o agrade em todas as coisas. Mas aí, diante dessa ideia central, de que a nossa vida é transformada na medida que nós nos aprofundamos no conhecimento de Deus, como então nós viveremos a fim de obter esse conhecimento? O que nós precisamos fazer então, para que consigamos então nos aprofundar no conhecimento de Deus e vivermos de uma maneira que agrade ao Senhor? E Paulo deixa então esses princípios para nós através da intercessão dele. Porque Paulo ele intercede de acordo com a palavra de Deus. Então no primeiro versículo nós lemos assim: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, ouvimos Epáfras, o testemunho de Epáfras, nós não cessamos de orar por vós e de pedir que vocês transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Ou seja, a vida da maneira... Qual que é o significado desse versículo? Que a vida da maneira digna do Senhor é a vida de boas obras, de bons frutos, de amadurecimento, porque vive a vontade de Deus. E vive a vontade de Deus porque conhece a vontade de Deus. Eles precisam então... Paulo demonstra na sua intercessão a necessidade de nós sermos transbordados do conhecimento da vontade de Cristo, que é a sabedoria e o discernimento espiritual. E esse transbordar, ele implica em a gente abandonar as nossas próprias opiniões e também de outros quando essas conflitam com a vontade de Deus. Perceba que ele usa esse verbo transbordar, ou preencher de uma maneira completa. Ele vai usar esse verbo depois em outras partes da epístola. Que pense como um copo que ele tem ali uma água suja ali nele, Aquele copo que está na pia com o restante de algum suco, de algum líquido, algum resíduo. Aí você coloca esse copo embaixo da torneira e você começa a encher ele com a água limpa, a ponto de que a água limpa começa a transbordar e aquela sujeira começa a sair do copo, começa a sair pela boca do copo, ela sai aquela água suja que estava no fundo do copo, ela começa a ser empurrada pela água limpa. Então, embora os colossenses estivessem sofrendo esses ataques com essas heresias, dos falsos mestres ali que estavam na igreja, ouvindo que Cristo não era suficiente, de que eles precisavam de algo mais, que eles precisavam ter um conhecimento das coisas ocultas, para que eles pudessem então melhorar a vida deles. Paulo fala assim: não, rejeita isso daí. Seja transbordado do conhecimento da vontade de Cristo. Paulo demonstra que o que a gente precisa é conhecer a Deus cada vez mais. Cada vez mais. Nós não precisamos integrar os conhecimentos ocultos que existem por aí ao pouco que nós já sabemos acerca de Deus. Mas nós devemos nos transbordar cada vez mais. Irmãos, entendam que essas outras ideias, eu não estou falando para os irmãos terem uma vida anti-intelectual, não é isso. Eu estou falando de heresias. Eu estou falando de todo e qualquer ensino que se levanta contra a ideia de que Jesus Cristo é suficiente e é supremo em nossas vidas. Isso fique bem claro. Então, qual que é o princípio desse primeiro versículo? Que nós não precisamos integrar o nosso conhecimento acerca de Cristo com os princípios desse mundo.
mas nos aprofundarmos no conhecimento de Deus, a ponto de sermos transbordados por este, não permitindo que as nossas opiniões e os padrões deste mundo sejam o guia da nossa vida. Então, qual que é o primeiro ponto? Como que a gente pode viver para obter o conhecimento e o poder de Deus na nossa vida? Nos aprofundando na vontade de Deus. Nos aprofundando na vontade de Deus. Essa é a lição do primeiro ponto. E perceba que Paulo, ele fala que nós devemos transbordar do conhecimento da vontade de Cristo, né? Em toda sabedoria e entendimento espiritual, ou seja, é uma sabedoria e um discernimento, é algo que de fato serve para a nossa vida. Mas perceba que a filosofia grega, a mistura dela com o paganismo também, e todos os princípios pagãos daquela época, misturado com algumas seitas judaicas, elas se colocavam como uma proposta de um entendimento que daria ao sujeito uma vida sublime, que daria ao sujeito um conhecimento mais elevado e que ele estaria acima das outras pessoas caso ele aderisse a esse conhecimento. Mas Paulo fala que não. A sabedoria e o discernimento que você precisa, ele é espiritual e ele é segundo Cristo. Então, se Paulo não concordava com essas ideias, qual que era a sabedoria e o entendimento que Paulo defendia? Lembrando que Paulo era o quê? Era um judeu, era um fariseu. A teologia de Paulo era uma teologia do Antigo Testamento. Mas agora uma teologia do Antigo Testamento amplificada através dos cumprimentos das promessas em Cristo Jesus na Nova Aliança. Então a sabedoria e o discernimento que Paulo está falando é a sabedoria da palavra de Deus, da lei do Senhor. É essa sabedoria que os colossenses precisavam buscar. Era esse entendimento espiritual, o entendimento que vem da palavra de Deus e não do mundo, e não das muitas filosofias desse mundo. E onde que nós podemos encontrar um exemplo disso? Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 2, versículo de 1 a 6. É essa sabedoria, é esse entendimento que Paulo está falando. Provérbios 2, de 1 a 6. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. É esse conhecimento que Paulo está falando. E o último versículo tem uma promessa, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. A epignosis aqui que Paulo está falando, o conhecimento pleno, a inteligente, a cinesis, a sofia, a sabedoria que Paulo está falando aqui, ele está estabelecendo os termos. É o seguinte, isso daqui que vocês precisam, o conhecimento pleno, a sabedoria e a inteligência, ela vem do Senhor. E esse Senhor, ele se fez carne e habitou entre nós e morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. O Verbo, a sabedoria, a palavra de Deus em si encarnou. E é ela que nós devemos buscar. Por isso que o tema da carta é que Cristo é suficiente e supremo. Então, como nós viveremos a fim de obter esse conhecimento e esse poder para vivermos de uma maneira que agrade ao Senhor? Nos aprofundando na vontade de Deus. Meu irmão, quanto você tem gasto de tempo e de recursos para conhecer a Deus e a sua vontade? Tá difícil ficar alguns minutos e algumas horas durante a semana na frente do seu computador ou do seu celular ou da sua Smart TV para assistir os bons sermões que tanto a nossa igreja quanto também outros ministérios têm desenvolvido?
Tá difícil abrir mão dos seus entretenimentos, das suas diversões, não que elas não tenham a sua importância, né? Não que nós não possamos nos divertir e termos momentos de lazer, mas aquilo que você mais gasta tempo é aquilo que de fato mais te interessa. Então, quanto você tem gasto de tempo, de recursos para conhecer a Deus e a sua vontade? Você, por exemplo, você é capaz de pagar cento e poucos reais, até mais, numa assinatura de algum streaming, de alguma TV por assinatura, de algum tipo de empresa que te fornece algum conteúdo que te dá prazer e entretenimento? Ou você seria capaz de gastar 100, 200 reais num livro, num curso sobre Deus e sobre a sua palavra? Quando você olha lá um livro na estante lá de uma livraria, com um tema bíblico que pode ser muito ajudador na sua vida, aí você olha lá assim, 70, 80 reais, tá caro, mas você paga muito mais pela internet da sua casa. O quanto a gente gasta mais de dinheiro e de tempo mostra muito sobre aquilo que mais nos interessa. E talvez você saiba assim, mas eu já sei o básico, já fiz a sala de discipulado, eu já frequentei a EBD de Teologia Sistemática ali do Vinícius. Mas perceba que Paulo fala aqui que é um pleno conhecimento, é um aprofundamento na vontade de Deus. E esse versículo em Provérbios fala que é algo que a gente busca como a prata e como tesouros escondidos. Não é algo fácil, é algo que você precisa mergulhar, gastar tempo. Quem participou da EBD domingo, nós estamos tendo uma série sobre disciplinas espirituais. Eu peço para os irmãos, por favor, participem. Quem não puder participar, assiste depois aqui no meu canal, que eu posto a gravação da aula que a gente faz ao vivo pelo Zoom. E eu terminei a aula domingo passado com uma citação de Tozer, um dos maiores teólogos do século XX, que ele fala que Deus ele não se dobra diante do nosso imediatismo, diante da loucura dos nossos tempos. Deus vive numa outra dimensão, ele está na eternidade. Se você quer conhecer a Deus, não é Deus que vai se adaptar ao seu tempo e aos seus recursos. É você que tem que adaptar a sua vida e os seus recursos, o seu tempo, a sua agenda a Deus e dedicar-lhe tempo, muito tempo. Porque é uma fonte inesgotável de sabedoria e de conhecimento do Senhor. E de que maneira então nós vamos viver a fim de obter esse conhecimento e esse poder? Nos aprofundando na vontade de Deus. Esse é o primeiro ponto. Vamos agora ao segundo, que fica no versículo 10. Perceba então que esse conhecimento, esse aprofundamento, esse pleno conhecimento, ele vem a fim de viverdes do modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O que esse versículo significa, meus irmãos? Que a vida na maneira digna do Senhor é a vida de boas obras, de frutos de amadurecimento, porque ela vive a vontade de Deus, porque ela conhece a vontade de Deus. Perceba que é um ciclo de conhecimento e prática. Conhecimento e prática. Eu sei, eu tenho meu pensamento corrigido pela palavra, então as minhas atitudes são corrigidas pela palavra e eu pratico então aquilo que a palavra me ensina. A vida de maneira digna do Senhor é uma vida de boas obras, de fruto de amadurecimento. E perceba que ele usa os mesmos verbos que ele usa no parágrafo anterior, onde ele fala que o evangelho ele frutifica e cresce em todo mundo. E aqui ele fala que aquele que conhece, se aprofunda na palavra de Deus, ele também frutifica e cresce nas boas obras. Porque esse conhecimento de Deus é um conhecimento transformador, diferente das heresias que os colossenses estavam sofrendo,
dos filosofismos que eles estavam recebendo dos falsos mestres, não é algo que ficaria no mundo das ideias apenas, não é algo que serviria apenas para grandes debates acadêmicos, mas é um conhecimento que é sim profundo, é um conhecimento que exige sim que a gente empenhe a nossa mente, mas é um conhecimento que transforma a nossa vida e que nos faz frutificar e crescer em Cristo Jesus. Porque assim como o evangelho frutifica e avança, a vida daquele que crê no evangelho também frutifica e avança. E o princípio então desse segundo versículo é que para que nós possamos viver a vontade de Deus, nós precisamos antes conhecê-la. A gente vê isso em como começa o versículo, né? A fim de viverdes do modo digno do Senhor. Perceba que é uma oração subordinada, por quê? Porque primeiro no versículo 9 ele fala da importância da gente conhecer a vontade de Deus, da gente se aprofundar na vontade de Deus. Porque há uma intenção, há um propósito. Então o propósito desse conhecimento é para que a gente possa viver esse conhecimento. O propósito de descobrir a vontade de Deus é para que nós possamos então viver a vontade de Deus. Viver a vida de uma maneira digna do Senhor, que é uma vida de boas obras, de fruto, de amadurecimento. É uma vida que vem de um pleno conhecimento da vontade de Deus através da obediência. E perceba então que aqui ele fecha um ciclo, mostrando que esse pleno conhecimento da vontade de Deus, ele não vem só de você buscar o conhecimento, mas vem também de viver. Na aprendizagem a gente entende muito dessa maneira também, de que o aluno ele prova que ele conseguiu compreender determinado conteúdo, determinada informação, quando ele consegue pôr em prática aquilo, quando ele consegue expressar aquilo na vida dele. Então, se você tem muito conhecimento, mas isso não está transformando a sua vida, significa que esse conhecimento que você tem não é pleno. Você não é tão bom assim de Bíblia quanto você imagina. Você não é tão bom assim de teologia quanto você imagina. Porque não está havendo uma integração dessas verdades espirituais com a sua vida cotidiana. Então nós precisamos viver essa vontade de Deus. E essa vontade que é buscada. E estou aqui falando da vontade de Deus revelada. Revelada na sua palavra. Que são as instruções que nós temos para vivermos uma vida do modo digno do Senhor. Então, meus irmãos, como que nós podemos aplicar isso aqui? Não basta apenas nós nos esforçarmos em conhecer a vontade de Deus intelectualmente. Nós devemos colocar ela em prática nas nossas vidas, em todas as coisas. Perceba que é para o inteiro agrado, é para frutificar em toda boa obra. Ele usa essa palavra, né? Toda, tudo, em toda. Porque ele repete isso na intercessão dele, porque ele está querendo dizer, ele está querendo mostrar que o conhecimento de Deus, ele transforma a nossa vida por completo. Ele não transforma só a sua mente, ele transforma o seu coração e transforma as atitudes. Todas as nossas decisões, elas precisam ser pensadas no sentido de estarmos agradando a Deus ou não. E você só vai ter certeza se você está agradando a Deus ou não se você conhecer a palavra de Deus. E eu trago um outro provérbio para os irmãos, para exemplificar ainda mais esse segundo ponto. Mas é um provérbio no Novo Testamento. Né? Muitos teólogos dizem que o livro de Tiago é o livro de provérbios do Novo Testamento. Faz muito sentido isso. Tiago 1:22 que diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, apenas aquele que ouve, apenas aquele que vai na igreja todo domingo, né? E ouve, porque essa crítica, perceba uma nuance aqui, essa crítica quanto a pessoas que buscam só conhecimento e não pratica, às vezes ela é muito dirigida, tanto direta quanto indiretas, a nós que gostamos de estudar. A nós que temos uma biblioteca em casa,
que vamos a cursos de teologia, de aconselhamento bíblico, né? Sempre alguém consegue arrumar um jeito de falar assim, não, o importante não é só conhecer, tem que praticar. Mas essas pessoas que não têm esse interesse pela teologia, elas também estão todo domingo ali, ouvindo os sermões. Elas também estão ali no EBD. Elas também estão buscando a vontade de Deus. Elas também estão tendo posturas públicas de serem pessoas interessadas em buscar a vontade de Deus. Mas a vida delas também não é transformada. Não há muita diferença entre aquele que estuda teologia todos os dias à noite no seminário e não pratica, daquele que está sábado e domingo na igreja ouvindo sermões e participando do EBD que também não pratica. Porque hipócrita é tudo farinha do mesmo saco. Só muda um pouco a maneira como vive. Mas hipócrita é hipócrita em tudo que é lugar. Então tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Nós vamos viver esse pleno conhecimento na medida que nós conhecermos a vontade de Deus de maneira plena e vivendo a vontade de Deus. Esse é o segundo ponto, meus irmãos. E no terceiro ponto, fica nosso versículo 11 aqui. Onde ele ainda está na mesma ideia, né? Desenvolvendo essa necessidade de conhecer a Deus profundamente e de viver esse conhecimento de Deus de uma maneira também profunda. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Os primeiros versículos, 9 e 10, são, de certa forma, severos, nos cobrando fortemente de termos esforços para conhecer mais a vontade de Deus, conhecer mais a palavra de Deus. Isso demanda tempo, isso demanda esforço intelectual, isso demanda recursos financeiros também, né, em certa medida. E depois, no versículo 10, nós somos cobrados a viver da maneira digna do Senhor, ou seja, termos uma vida de obediência a essa vontade que nós nos aprofundamos para ter. Mas aqui tem a chave. No versículo 11, nós temos a chave, onde Paulo mostra que nós precisamos depender do poder de Deus. Nós precisamos ser fortalecidos de acordo com a força da glória de Deus. Porque essa vida de pleno conhecimento, essa vida de prática da palavra de Deus, ela não é possível se o Senhor não nos fortalecer. Ela não é possível se a nossa postura for legalista e não dependente da graça e da misericórdia do Senhor. Então, esse versículo significa que Paulo, sabendo da dificuldade que é agradar a Deus em todas as coisas, só você ler Romanos 7, que você vai ver que Paulo também tinha dificuldade, né? Paulo intercede pelos colossenses para que eles recebam de Deus a devida força para suportarem as dificuldades da vida cristã sem animosidade. Porque está falando aqui do quê? De alegria, de paciência. Para que eles possam suportar essas dificuldades sem animosidade, com uma perseverança longânima e alegre. Então nós podemos ter como princípio aqui que viver do modo digno do Senhor é algo que só é possível mediante o poder de Deus, resultando em uma obediência perseverante, longânima e feliz. Meus irmãos, por mais que você tenha que se esforçar, o seu coração tem que estar confiante de que é a graça do Senhor, que é o poder do Senhor, que é o sustento que o Espírito Santo te dá, que o faz acordar todo dia crendo, e que te faz dormir crendo, e que se não fosse a graça do Senhor na sua vida, você há muito já teria desistido. A graça que te traz para o caminho de Deus é a mesma graça que te mantém nesse caminho.
Então, de que maneira nós podemos viver de uma maneira que agrade ao Senhor? Também dependendo do poder de Deus, sendo fortalecidos pelo poder de Deus de acordo com a glória da sua graça. É algo que só é possível mediante o poder de Deus. Eu não estou falando aqui de auto-performance. Eu estou falando de auto-performance. É algo que vem dos céus para o nosso coração e que transforma a nossa vida. Não é um autoconhecimento, como muitas filosofias da nossa época têm ensinado, né? Onde você busca se conhecer e desenvolver as próprias habilidades. Não. É um conhecimento que vem do alto e que atinge o nosso coração e transforma o nosso viver. Porque a gente não quer ser uma pessoa melhor, a gente não quer ser um bom crente para ter mais sucesso na vida. É porque a gente quer viver para a glória de Deus. A gente quer que o nome do Senhor seja santificado através da nossa vida para que o reino de Deus avance. Precisamos, nessa busca de pleno conhecimento da vontade e de prática dessa vontade, compreender a nossa posição de miseráveis e incapazes diante de Deus, dependendo do poder de Deus para viver a vida cristã. Você quer um exemplo disso? Você já conheceu algum legalista feliz? O que é um legalista? É aquele que pensa que são as suas próprias obras, as suas próprias performances que o salva e ou mantém salvo. Ele tem certeza da salvação porque ele olha para a vida dele e vê que ele é uma pessoa boa. Ele não olha para a cruz e vê o quanto Jesus foi bom e por isso ele é salvo. Ele olha para ele mesmo e fala assim, pô, tô em dia. Vou pro céu. Não sei nem como é que Deus me levou ainda. Pai, porque eu sou a pura bondade em pessoa. Você conhece alguém assim feliz? O legalista ele é sempre severo. Ele é sempre vive em animosidade, sempre vive carrancudo. Porque ele é severo mais com as pessoas do que com ele mesmo. E a felicidade dele não está na obra de Cristo, está na sua própria obra. E o que é a nossa própria obra? Trapo de imundícia. Não tem como ser feliz em si mesmo. O legalista está fadado a uma eterna depressão, porque a sua vida não é nada. Principalmente se comparado à vida de Cristo e à obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Você já ouviu alguém que vive a sua própria vida cristã baseado nas suas próprias forças ser alguém longânimo? É alguém extremamente impaciente. É alguém extremamente severo. Porque é alguém que não experimenta da graça e da misericórdia de Deus. É alguém que só experimenta da sua própria graça. Ou seja, é uma pessoa totalmente sem graça. Sem a graça. Você já viu alguém que vive a vida, uma pessoa, ou seja, uma pessoa religiosa por si só, né, e não a verdadeira religião? Você já viu alguém assim ser longânimo? A severidade e a animosidade, porque perceba aqui que ele está falando de alguém que persevera sendo paciente e alegre. Então o contrário disso é o quê? É uma pessoa que é impaciente e que é infeliz. E isso indica então, revela então um coração idólatra, tá? Idólatra que confia em si mesmo e não na graça de Cristo. A severidade e a animosidade na caminhada cristã pode estar revelando um coração idólatra que confia em si mesmo e não na graça de Cristo. Você já se deparou estando triste e se remoendo por conta do seu pecado? Não porque você ofendeu a Deus, mas é porque aquele pecado te trouxe algum prejuízo pessoal.
Aquele pecado pode ter manchado a boa imagem que você tinha com as pessoas. Aquele pecado pode ter desfeito algum relacionamento com o qual você fazia questão de ter. Esse pecado pode ter te dado algum tipo de prejuízo financeiro. Aí você tá ali triste e o nome disso é o quê? Autocomiseração, né? É um orgulho invertido. Não porque a glória de Deus foi manchada, mas é porque foi revelado que você, na verdade, não é nada mesmo. Então, uma vida cristã que vive se remoendo nos seus próprios pecados então revela um coração idólatra que confia em si mesmo e não na graça de Cristo. A nossa alegria de viver, o motivo da nossa vida, o propósito da nossa vida é saber que Jesus Cristo morreu na cruz por nós. É saber que Ele derramou o seu sangue e pagou todos os nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Dependa do poder de Deus. E por último, meus irmãos, mais uma postura que nós devemos ter nessa vida de buscar o conhecimento e viver esse conhecimento. Versículo 12 a 14. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Eu continuo aqui o versículo 13, irmãos, porque esse ele que está aqui no versículo 13, ele não é um pronome no original, ele não é um pronome pessoal, mostrando que está começando ali uma outra ideia, né? Ou o fechamento da ideia anterior para começar uma nova ideia. É um pronome relativo, indicando então que é uma oração subordinada, né? Que o autor ainda está desenvolvendo o raciocínio, né? Porque quando ele fala da parte que vos cabe nos santos na luz, ainda é um termo vago. Você só saber da parte que vos cabe dos santos na luz, você não entende o que significa isso. Santos na luz, como assim? Aí ele fala, porque Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, essa herança dos santos na luz são as heranças que são herdadas, que serão obtidas no reino. E já podem ser obtidas, mas serão desfrutadas de uma maneira cabal quando Cristo voltar e instaurar o seu reino eterno. Então aqui o versículo 13 e 14 ainda ele está desenvolvendo e concluindo a ideia do parágrafo. Desculpa se não foi claro, isso é uma parte pouco técnica. Mas o que significa? Que Paulo deixa claro que a posição do crente diante de Deus se dá única e exclusivamente pela obra de Cristo. O Pai é quem nos torna idôneos, ou seja, Ele é quem nos qualifica em Cristo. Se nós somos crentes, se nós somos salvos, é por causa da obra de Cristo. O Pai nos retira do poder das trevas e nos translada, nos transporta. Exatamente isso, como se você pegasse alguém de algum lugar e levasse para outro, para no reino do Filho do seu amor. O Paulo está querendo dizer que o Pai é quem nos salva e nós devemos responder a tão grande salvação sendo gratos e reconhecendo a sua obra em nossas vidas. E qual que é o princípio aqui que ele quer destacar? Que a gratidão a Deus é imprescindível para vivermos do modo digno do Senhor, pois nós devemos a nossa salvação única e exclusivamente a Cristo. Ele fala aqui o qual nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino. Quem que é esse o qual? É o Pai. É o Pai quem nos liberta do império das trevas. É Ele quem nos salva. Ou seja, nós devemos agradecer a todo momento. Porque não somos nós, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória. Qual que é o princípio? Que a gratidão a Deus, ela é imprescindível para vivermos de modo digno do Senhor, pois devemos nossa salvação única e exclusivamente a Cristo. A salvação é algo que Deus faz. E eu aplico isso
te questionando pelo o quanto você tem sido grato a Deus por sua salvação. Você talvez esteja fazendo muitos pedidos e muitas intercessões por causa dessa pandemia, né? Talvez você mesmo possa estar passando por necessidades, pode você mesmo estar doente, ou conhecer alguém que está doente, né? Ou estar passando por problemas financeiros por conta da crise, ou conhecer pessoas que estão passando por problemas financeiros, empresários que possam estar falindo ou que já tenham falido. Então é comum que as nossas intercessões, as nossas petições, elas se acentuem num momento de crise como esse. Mas por que também não agradecer mais e mais pela salvação que temos em Cristo Jesus? Por que não, na mesma medida e até mesmo mais do que nós pedimos as coisas a Deus, nós venhamos a agradecer e reconhecer que Ele nos libertou do império das trevas, do poderio, do controle, da atividade das trevas em nossas vidas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor? O quanto você tem reconhecido que sem Deus você estaria perdido? Você já falou hoje mesmo, sim, Jesus, sem ti eu não sou nada. Eu não sou nada sem ti. Faça isso agora. Reconheça. Se eu estivesse na igreja, eu ia cair naquela tentação de pedir para vocês repetirem. Repita comigo. Sem Jesus, eu não sou nada. Sem Jesus, eu não sou nada. Meus irmãos, uma das maneiras que nós podemos nos aprofundar no conhecimento da vontade de Deus e praticar essa vontade, viver do modo digno de Deus, é também, nosso quarto ponto, louvando a Deus pela sua salvação. Sendo gratos a Deus pela sua salvação. Concluindo, irmãos, relembrando a ideia central desse sermão, nós viveremos de maneira a agradar a Deus se nós formos transbordados do conhecimento e do poder de Cristo Jesus, nosso Salvador. O que nós precisamos é ser transbordados desse conhecimento da sua vontade, da sua sabedoria, do seu entendimento espiritual. E sermos fortalecidos, ou seja, reconhecendo que não é algo que depende das nossas próprias forças. E como nós então viveremos a fim de obter esse conhecimento, esse poder? Relembrando o primeiro ponto, se você esqueceu, nos aprofundando na vontade de Deus. Vivendo a vontade de Deus, vivendo de maneira digna do Senhor. Dependendo do poder de Deus, não esqueça dessa postura de dependência, de reconhecimento da própria incapacidade. E por último, louvando a Deus pela sua salvação, sendo gratos a Deus por conta da salvação que Ele nos dá em Cristo Jesus. Meu querido, busque a cada dia mais conhecer a Deus e a sua vontade. E é nas disciplinas espirituais que nós encontramos esses recursos, os meios de graça, para nós nos aproximarmos de Deus e conhecê-lo, para que nós possamos ser moldados à sua vontade, à imagem do seu Filho. Vai ler a Bíblia, vai estudar a Bíblia, vai meditar na palavra, vai aplicar ela à sua vida, ore, interceda, busque a Deus em oração. Exerça as disciplinas espirituais, lance mão dos recursos que Deus te dá. E busque não ser alguém que fica apenas no campo da teoria. Alguém que apenas escuta bons sermões ou que apenas lê bastante a Bíblia e livros cristãos. Meu querido, viva a vontade de Deus. Viva da maneira digna do Senhor. Viva em obediência ao Senhor. Como que você vai obedecer a instruções as quais você não conhece? Leia a Bíblia. Medite na palavra. Estude a palavra de Deus. Você só vai obedecer às instruções se você souber essas instruções. Compreenda que você é totalmente incapaz de obedecer a Deus por suas próprias forças. Alinhe o seu coração e as suas motivações à graça e misericórdia do Senhor. Dependa de Deus, entenda que não é pela força do teu braço. Compreenda que você é totalmente incapaz, alinhe seu coração e as suas motivações, não seja legalista.
E seja constantemente grata ao Senhor, reconhecendo que a sua salvação foi obtida única e exclusivamente pela graça divina. O Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós viveremos de maneira a agradar a Deus se formos transbordados do conhecimento e do poder de Cristo Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Que Deus te abençoe e que a sua vida possa ser transformada através do transbordar do pleno conhecimento da vontade de Cristo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que nos desafia. Pela Tua palavra, Pai, que mostra, Pai, o quanto nós ainda estamos, ó Pai, longes, ó Pai, da vida que o Senhor deseja que nós vivamos. A vida do modo digno do Senhor, que te agrade em todas as coisas. Mas obrigado porque nós podemos descansar no fato de que Cristo Jesus viveu essa vida do modo digno do Senhor. De que Cristo Jesus cumpriu a lei e morreu na cruz pelos nossos pecados, pagou por nós um alto preço e ressuscitou para nossa justificação. E nele nós vivemos. E que essa obra, Senhor, que esse castigo que nos traz a paz que estava sobre ele, fez-nos, ó Pai, idôneos, ó Pai. Nos qualificou, nos justificou, Senhor, para recebermos, ó Pai, a salvação e todas as bênçãos, ó Pai, do Teu reino. E é por causa disso, Senhor. É por causa da obra de Cristo, da suficiente e suprema obra de Cristo e do valor do Teu Filho, é que nós, ó Pai, te buscaremos. Buscaremos conhecer mais a Ti, para que possamos, ó Pai, viver mais para Ti. Te obedecer mais, ó Pai. Buscar Te agradar em todas as coisas. Não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. Confiando que o Senhor nos ama, independente de quem nós somos. Senhor, confiando, ó Pai, que se falharmos, que se não vivermos do modo digno do Senhor, o Senhor há de nos perdoar. Mas nos ajuda, me ajuda, ajuda os meus irmãos, sustenta o Teu povo, a Tua igreja, para que nós, ó Pai, Te busquemos mais e mais e Te obedeçamos mais e mais, para que o Teu nome seja santificado, para que o Teu reino avance, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até mais.